Olá, eu sou o João e como vocês já me conhecem, né, inclusive do vídeo passado, que também fui eu que gravei, eu tô aqui de novo com a leitura de Alice no País das Maravilhas e hoje eu vou ler o capítulo 11, Quem Roubou as Tortas. Lembrando, mais uma vez, que se você gosta do nosso conteúdo, se você quer apoiar a gente, você sempre pode deixar o seu like, se inscrever, deixar um comentário pra gente e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá? Então, vamos pra leitura. Capítulo 11, Quem Roubou as Tortas. Quando chegaram, o rei e a rainha de copas estavam sentados em seus tronos, com uma multidão reunida à sua volta. Toda sorte de avezinhas e animaizinhos, bem como o baralho completo. O valete estava postado diante deles, agrilhoado, com um soldado de cada lado para vigiá-lo. Perto do rei estava o coelho branco, com uma corneta numa das mãos e um rolo de pergaminho na outra. Exatamente no centro do tribunal havia uma mesa, com uma grande travessa de tortas sobre ela. Pareciam tão boas que Alice ficou com água na boca. Gostaria que já tivessem encerrado o julgamento, pensou ela, e passassem aos comes e bebes. Mas como isso parecia de todo improvável, começou a observar tudo à sua volta para matar o tempo. Alice nunca estivera num tribunal antes, mas lera sobre eles em livros, ficando muito satisfeita ao descobrir que sabia o nome de quase tudo ali. Aquele é o juiz? Por causa da sua enorme peruca, disse ela para si mesma. Aliás, o juiz era o rei. E, como usava a coroa por cima da peruca, não parecia muito à vontade e com certeza aquilo não lhe era apropriado. E ali está a banca dos jurados, pensou Alice. E aquelas 12 criaturas... Era obrigada a dizer criaturas, porque algumas eram animais e algumas eram aves. Suponho que sejam os jurados. Repetiu esta última palavra 2 ou 3 vezes para si mesma com muito orgulho, pois achava, com razão, que muito poucas menininhas da sua idade sabiam o significado de tudo aquilo. Mas membros do júri estaria igualmente certo. Os 12 jurados estavam todos muito atarefados escrevendo em suas lousas. O que estão fazendo? Sussurrou Alice ao grifo. Não podem ter nada para escrever antes que o julgamento comece. Estão escrevendo seus nomes, o grifo sussurrou em resposta, por medo de esquecê-los antes do fim do julgamento. Que tolos! Alice começou num tom alto, indignado, mas parou de imediato, porque o coelho branco disse em altos brados, Silêncio no tribunal! E o rei pôs os óculos olhando em volta para descobrir se havia alguém falando. Alice conseguiu ver, tão bem como se estivesse espiando sobre os ombros deles, que todos os jurados estavam escrevendo "que tolos" em suas lousas. E pôde perceber até que um deles não sabia escrever tolos e teve que perguntar ao vizinho. Que bela embrulhada vão aprontar em suas lousas antes que o julgamento termine, pensou Alice. Um dos jurados tinha um giz que rangia. Isso, claro, Alice não podia suportar. Deu a volta no tribunal, plantou-se atrás dele e logo achou uma oportunidade de passar a mão no giz. Fez isso com tal rapidez que o pobre juradozinho, era Bill, o lagarto, não conseguiu entender o que fora feito dele. Assim, após procurar a sua volta, viu-se obrigado a escrever com o dedo pelo resto do dia. O que de pouco adiantava, já que não marcava lousa nenhuma. Arauto! Arauto! Leia a acusação, disse o rei. E, a isso, o coelho branco deu 3 sopros na corneta, desenrolou o pergaminho e leu. A rainha de copas fez várias tortas, todas numa só fornada. O valete de copas furtou as tortas e não deixou sobrar nada. Pronunciem o seu veredito, o rei disse ao júri. Ainda não, interrompeu o coelho afobado.
Há muito o que fazer antes disso. Convoque a primeira testemunha, disse o rei. E o coelho branco, depois de 3 toques de corneta, bradou: primeira testemunha! A primeira testemunha era o chapeleiro. Chegou com uma xícara de chá numa das mãos e um pedaço de pão com manteiga na outra. Perdoe-me, majestade, começou, por trazer isso, mas ainda não tinha terminado o meu chá quando fui convocado. Pois devia ter terminado, disse o rei. Quando começou? O chapeleiro olhou para a lebre de março, que o havia acompanhado ao tribunal, de braço dado com o caxinguelê. Dia 14 de março, penso eu. É 15, corrigiu a lebre. 16, acrescentou o caxinguelê. Anotem isso, o rei disse ao júri, e os jurados anotaram animadamente as 3 datas nas suas lousas, e em seguida as somaram, convertendo o resultado em xelins e pence. Tire o chapéu, disse o rei ao chapeleiro. E não é meu, disse o chapeleiro. Roubado, exclamou o rei, voltando-se para os jurados que instantaneamente fizeram um apontamento de fato. São todos para vender, acrescentou o chapeleiro à guisa de explicação. Nenhum me pertence. Sou um chapeleiro. Aqui, a rainha pôs os óculos e cravou os olhos no chapeleiro, que se tornou pálido e inquieto. Preste o seu depoimento, disse o rei, e não fique nervoso, ou vou ter de mandar executá-lo no mesmo instante. Isso não pareceu encorajar muito a testemunha. Ficou de pernas bambas, olhando apreensivo para a rainha e, na sua confusão, arrancou fora com uma mordida um bom naco da xícara, em vez do pão com manteiga. Nesse exato momento, Alice teve uma sensação curiosa, que a deixou muito intrigada, até entender o que era. Estava começando a crescer de novo. A princípio, achou que teria de se levantar e sair do tribunal. Pensando melhor, porém, decidiu ficar onde estava, enquanto houvesse espaço para ela. Gostaria que não me apertasse tanto, disse o caxinguelê, que estava sentado ao lado dela. Mal posso respirar. Não posso evitar, respondeu Alice muito docemente. Estou crescendo. Você não tem o direito de crescer aqui, avisou o caxinguelê. Não diga tolice, disse Alice mais atrevida. Não sabe que também está crescendo? Mas cresço num ritmo razoável, ponderou o caxinguelê. Não dessa maneira absurda. Levantou-se muito amuado, indo sentar-se do outro lado do tribunal. Durante todo esse tempo, a rainha não parara de olhar fixo para o chapeleiro. Justo quando o caxinguelê estava atravessando o tribunal, disse a um dos esbirros: Traga-me a lista dos cantores no último concerto. Ao que o desditado chapeleiro tremeu tanto que jogou longe os 2 sapatos. Preste o seu depoimento, repetiu o rei irritado. Ou o mando executar, esteja nervoso ou não. Sou um pobre coitado, majestade, começou o chapeleiro numa voz trêmula. Ainda não tinha começado meu chá. Não faz mais de uma semana. E como o pão com manteiga estava areando tanto, e a cintilar da bandeja... Cintilar o quê? Cintilar, o chapeleiro corrigiu. Claro, sem tirar o chá do lar, disse o rei rispidamente. Pensa que sou um asno? Adiante. Sou um pobre coitado, o chapeleiro continuou. E quase tudo ficou cintilando depois disso. Só que a lebre de março disse... Eu não. A lebre se apressou a interromper. Disse sim, insistiu o chapeleiro. Eu nego, disse a lebre de março. Ela nega, disse o rei. Omitam esta parte. Bem, seja como for, o caxinguelê disse...
continuou o chapeleiro, olhando ansioso à sua volta para ver se também o Caxinguelê ia negar aquilo. Mas ele não negou nada, pois dormia a sono solto. Em seguida, continuou o chapeleiro, cortei mais um pedaço de pão com manteiga. Mas o que disse o Caxinguelê? Um dos jurados perguntou. Disso eu não lembro, respondeu o chapeleiro. Tem de se lembrar, observou o rei, ou mando executá-lo. O infeliz chapeleiro deixou cair sua xícara de chá e o pão com manteiga e se pôs sobre um joelho. Sou um pobre coitado, majestade, começou. É um pobre orador, disse o rei. Aqui, um dos porquinhos da Índia aplaudiu e sua manifestação foi imediatamente sufocada pelos esbirros. Vou explicar como isso foi feito para que entendam bem o que a palavra quer dizer. Eles tinham um grande saco de cânhamo. Enfiaram um porquinho dentro, de cabeça para baixo. Amarraram a boca com barbantes e sentaram em cima. Gostei de ver isso, pensou Alice. Li tantas vezes nos jornais, nos fins dos julgamentos. Houve algumas tentativas de aplaudir, mas foram imediatamente sufocadas pelos esbirros. E até agora nunca tinha entendido o que queria dizer. Se isso é tudo o que tem a dizer, pode descer, prosseguiu o rei. Não posso descer mais, disse o chapeleiro. Estou no chão, como pode ver. Então pode se sentar, o rei respondeu. Neste ponto, outro porquinho da Índia aplaudiu e sua manifestação foi sufocada. Pronto, acabaram-se os porquinhos da Índia, pensou Alice. Agora as coisas vão correr melhor. Eu mal tinha terminado meu chá, disse o chapeleiro com uma expressão ansiosa para a rainha que estava lendo a lista de cantores. Está dispensado, disse o rei, e o chapeleiro chispou do tribunal sem se dar tempo nem para calçar os sapatos. E corte-lhe a cabeça lá fora, a rainha acrescentou para um dos esbirros. Mas antes que este pudesse chegar à porta, o chapeleiro já sumira de vista. Convoque a próxima testemunha, disse o rei. A testemunha seguinte era a cozinheira da duquesa. Trazia a pimenteira na mão, e Alice adivinhou quem era antes mesmo que ela entrasse no tribunal, quando viu pessoas que estavam perto da porta começarem todas a espirrar ao mesmo tempo. Preste o seu depoimento, disse o rei. Não presto, disse a cozinheira. O rei lançou um olhar aflito para o coelho branco que disse baixinho. Deve interrogar rigorosamente esta testemunha, majestade. Bem, se devo, disse o rei com um ar tristonho, e após cruzar os braços e dar um nó na cara de tanto amarrá-la para a cozinheira, perguntou com uma voz cavernosa. De que são feitas as tortas? Pimenta, principalmente, respondeu a cozinheira. Melado, disse uma voz sonolenta atrás dela. Prendam esse Caxinguelê, a rainha guinchou. Decapitem esse Caxinguelê, retirem esse Caxinguelê do tribunal, sufoquem-no, torturem-no, arranquem-lhe os bigodes. Por alguns minutos, o tribunal inteiro virou um pandemônio, todos tentando expulsar o Caxinguelê. E quando finalmente sossegaram, a cozinheira tinha desaparecido. Não faz mal, disse o rei aparentando grande alívio. Convoque a próxima testemunha, e acrescentou em voz mais baixa para a rainha. Francamente, minha cara, você deve inquirir a próxima testemunha. Isso me dá dor na testa. Alice observou o coelho branco, enquanto ele revirava a lista, muito curiosa para saber quem seria a próxima testemunha. Pois ainda não reuniram muitas provas, disse para si mesma. Qual não foi sua surpresa quando o coelho branco leu, forçando ao máximo sua vozinha esganiçada, o nome. Alice! Bom, pessoal, esse foi o capítulo 11, né, o capítulo Quem Roubou as Tortas, esse tribunal completamente desvairado,
esse tribunal completamente sem noção, onde os jurados nem sabem o que estão fazendo, onde a rainha só quer cortar a cabeça de todo mundo, o rei é um bunda mole e é tudo uma bagunça. Tudo meio que é uma bagunça nesse reino em si. Esse foi um capítulo, eu acho, mais curto que os outros, né? Mas ele também é um capítulo, assim, para dar mais um pouco da dimensão do quão sem noção e completamente bagunçado é esse mundo. Quando o que seria um tribunal, né? Que seria um lugar de ordem e onde as coisas têm o seu devido lugar, nada tá em lugar nenhum, tá tudo bagunçado, ninguém sabe o que tá fazendo. As testemunhas aparecem, tipo, sem nem saber o que falar. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando a todos de deixar o like, de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Deixa um comentário pra gente. E compartilhe esse vídeo para que cada vez a gente consiga levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.